Oi, eu sou Marina do Sociedade AV e hoje eu vim aqui falar sobre as melhores leituras que eu fiz no ano de 2019. Eu não ia fazer esse vídeo, mas quando eu parei pra ver o meu Goodreads das leituras que eu tinha feito no ano passado, por conta do desafio, eu vi que na verdade eu tinha feito muitas leituras que eu tinha gostado. E eu achei que, assim, que tinha sido um ano horrível, e na verdade não. Que surpreendeu até a mim mesma, mas enfim. Nesse início eu cheguei a falar de alguns livros, se eu não me engano, naquele wrap-up que eu faço eu fazia, né? No final de cada mês. E enfim, o primeiro livro que eu li que eu gostei muito no ano passado foi O Auto da Compadecida. Eu acho que é difícil não gostar do Auto da Compadecida, né? Foi um filme que eu já vi 500 vezes. No teatro nunca vi, mas enfim. Eu sempre gostei muito da história, acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações, o livro do Ariano Suassuna, uma peça, na verdade. E, enfim, eu achei que foi o segundo livro que eu li no ano. Eu tinha lido Cidade da Penumbra, que eu tinha detestado. E o Auto da Compadecida veio pra, sabe, acalmar meus ânimos e botar um sorriso no meu rosto de novo. Enfim. O terceiro livro que eu li, que eu amei, foi O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. É um livro de contos. Eu lembro que eu tinha ficado meio receosa de ler porque teve um hype e eu fiquei com preguiça do livro, sabe? Por mais que eu tenha achado, assim, muito interessante, porque ele é daqui do Rio, então ele é negro, morou em comunidade, se eu não me engano, né? Ele tem uma história, assim. E então eu tinha achado interessante, mas fiquei, ai meu Deus, quando eu vi toda a repercussão, sabe? Fiquei, putz, tá, eu vou ler, quem sabe um dia. Mas um professor meu indicou essa leitura de férias. E eu falei, por que não, né? Já que eu gosto de ler, então vamos aproveitar, né, as dicas de férias que os meus professores dão. Realmente não me arrependi, eu achei os contos muito legais. Eu me vi muito em alguns deles, por mais assim que eu seja uma pessoa não negra, enfim, que eu não viva, sei lá, em comunidade, por exemplo, mas enfim, tiveram algumas situações que eu achei muito peculiares, né, principalmente tem um conto em que tem uns meninos e tem uma moça que é mãe de santo, né, enfim, eu achei aquele conto, assim, sensacional, que ele me marcou muito. Tiveram vários que eu lembro até hoje, mas enfim, esse foi um dos que eu fiquei, putz, isso parece dialogar com a minha realidade, sabe? As crianças meio que têm medo dela. Foi bem legal. O terceiro livro que eu li, que eu amei, claro, foi Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Eu tenho um problema sério quando eu leio Virginia Woolf, porque eu acho que ela escreve coisas assim que pra mim são absurdas. O jeito que ela escreve, aquela estrutura as narrativas dela. Essa coisa de você tá falando sobre um personagem e ela faz uma construção, ela enlaça tudo e quando você percebe ela já tá falando de outro, pela visão de outro personagem. E eu acho isso assim muito sensacional. Em Miss Dalloway eu vi muito disso, sabe? Nossa, amei demais. Eu gostei muito da história em si também. São só 2 dias e eu fiquei assim, gente, eu podia ler muito mais desse livro, sabe? Nossa, gostei muito, muito mesmo de Miss Dalloway. Acho que é o milionésimo livro da Virginia Woolf que eu leio e que eu fico apaixonada. E eu não sei se vai chegar um dia em que eu vou ler Virginia Woolf e não vou gostar, espero que não. Mas, enfim, eu tô até em falta, quero ler outros livros dela, porque preciso disso, eu preciso dessa mulher na minha vida de novo. O quarto livro que eu li e amei foi Dentro de Ti Ver o Mar, da Inês Pedrosa. Eu já amo esse título, sabe? Dentro de Ti Ver o Mar. Eu acho ele sensacional. E, enfim, a Inês Pedrosa é uma das autoras que eu amo de paixão. Eu adoro todos os livros dela. Minha mãe até fica meio assim, sabe? Sempre que eu falo de Inês Pedrosa, eu fico, você gosta dela, né? Eu fico, é engraçado. E, enfim, esse foi um dos livros que eu li dela. Eu costumo ler, eu já li alguns livros dela, se eu não me engano, eu li uns 4 ou 5, achei 4, achei que esse foi o quarto. E, enfim, foi mais um que eu gostei muito. Ele conta a história de 3 mulheres, e, enfim, são mulheres que são diferentes, mais ou menos,
e de idades diferentes, mas a história dessas mulheres vai se entrelaçando de uma maneira. Ela começa com a história de uma fadista, que é uma pessoa que canta fado. Fadista, fica estranho, né? Parece relacionado a fado ao invés de fado. E, enfim, é bem legal como ela vai amarrando a história dessas três mulheres, e quando você chega no final e você vê, assim, tudo interligado, né? É muito legal. E não é necessariamente, assim, uma coisa de, plot twist, sabe? Mas é uma história que mesmo assim você fica, sei lá, encantado. Não sei nem se essa é a palavra ideal, mas tem esse quê de encantamento. Então eu gostei muito, eu queria reler, sabia, esse livro, eu queria reler alguns livros da Inês Pedrosa, que eu gosto demais dela, mas é isso. O quinto livro que eu li e amei foi Cat Person e Outras Histórias. Eu li esse livro da Tailane, da Tai de Histórias, inclusive hoje é aniversário dela. Parabéns, tá? Quer dizer, hoje, quando eu tô gravando, né, quando o vídeo for ao ar, não vai ser mais aniversário dela, tenho certeza. E foi muito engraçado porque eu li esse livro na Flip, a gente foi pra Flip juntas. Enquanto eu, sei lá, esperava, ela levou esse livro pra autografar, né? E eu comecei a ler o livro, comecei a ler os contos e fui lendo. A gente assistiu a palestra da Kristen no auditório da Matriz, da Praça Matriz, enfim, no auditório. E eu falei, bom, eu não posso chegar lá pra assistir a palestra da mulher e não ter lido, pelo menos, o Cat Person. E eu li o Cat Person e depois fui lendo o resto, né? Claro. E foi muito legal porque teve uma outra vez em que a gente foi pra alguma outra palestra e ela entrou, ela não ia participar da palestra, não ia falar, ela só ia assistir, e ela foi da Jaridia Reis e da outra mocinha, que enfim, escreve contos também. E aí ela entrou com uma camisa do My Chemical Romance e eu falei, cara, agora tá explicado tudo, tá explicado por que aquele livro é daquele jeito, por que aqueles contos são daquele jeito. Eu achei a trilha sonora perfeita pra ler com aquele livro. Então, assim, se você tem esse livro na sua estante, se você gosta de My Chemical Romance, cara, perfeito. Ainda mais se for Three Cheers for Sweet Revenge. É o livro perfeito, a trilha sonora perfeita pra esse livro. Mantenham isso em mente. O sexto livro que eu li e amei foi o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Eu, inclusive, tô no desafio com a Tailane, né, no desafio um tempo todo delas, e tem outro livro da Ana Paula Maia pra ler, eu tô doida pra pegar esse livro também. Eu não vou falar muito do Assim na Terra como Embaixo da Terra, porque eu vou gravar um vídeo sobre ele. Mas, enfim, foi um livro que eu li junto com a minha irmã, foi um dos livros paradidáticos pedidos na escola dela, e eu falei, bom, já que ele tá aqui, é um livro fininho, não custa nada, né, ajudar a minha irmã, eu vou ler o livro também, e eu fiquei apaixonada. Vou falar um pouco mais sobre ele, esperem o vídeo. Inclusive vou botar aqui nos cards quando ele já estiver aí. E, enfim, é isso. Vou deixar no mistério. O sétimo livro que eu amei, na verdade a sétima leitura que vai entrar aqui nessa lista, é uma história em quadrinho que é Fence, da C.S. Pacat. A C.S. Pacat, ela ficou famosinha porque ela escreveu O Príncipe Cativo. E eu conheci a Príncipe Cativo por causa da Amanda, do Raposice. Foi um livro que a Amanda falou muito, se eu não me engano, em 2018. E eu vi Fence, vi a história e falei, quero ler isso. E assim, é uma coisa bem bobinha, bem infanto-juvenil? Não, jovem adulto. São os garotos que estão no ensino médio e eles fazem esgrima. Então, um deles é pobre, né, não tem condições de financiar uma escola realmente boa e faz um teste para entrar nessa escola de esgrima para poder competir com a escola e ganhar uma bolsa. E, enfim, é bem legal, não é exatamente hétero, não é nada hétero, e é bem legal, é uma história bem legal, você acaba se envolvendo bastante, e eu gostei muito, muito, muito do quadrinho, inclusive tô esperando ansiosamente o volume 13, porque eu não aguento mais, que ódio. E eu já sei que vai sair em maio, graças a Deus. Muito chato isso, essa vida de ler as coisas em andamento. Falar, não, eu não vou gostar tanto assim a ponto de ficar morrendo pelo próximo. E essas coisas acabam acontecendo. A oitava leitura que eu fiz e amei foi um conto que é Boule de Suif, do Guy de Maupassant. Em português é Bola de Sebo. E eu gostei muito, inclusive a música do Chico Buarque, Geni, foi inspirada nesse conto.
e é um conto sobre a guerra, depois da Guerra Franco-Prussiana. Não, mentira! No momento da Guerra Franco-Prussiana, em que a França foi invadida, e essa galera resolve, esse grupo de pessoas resolve, enfim, tentar uma negociação, digamos assim, por conta dessa invasão, né? Porque eles estão no território, eles são franceses, mas estão sob o comando dos prussianos. Então é bem interessante. A Boule de Suif, ela é uma prostituta. Eu li o conto em francês e, enfim, foi muito, muito, muito legal. Eu cheguei, depois que eu li em francês, eu cheguei a começar a ler em português, mas não achei que tinha o mesmo impacto. E, enfim, gostei muito, fiquei muito impressionada. Eu tenho até um livro de contos aqui do Guy de Maupassant, que inclusive tem o Boule de Suif, e eu tô pensando em ler os outros contos, principalmente porque o livro é em francês. Mas, enfim, vamos ver no que dá, né? Talvez possa não acontecer. E a minha nona e última leitura marcante do ano de 2019 foi O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Também foi um livro... Eu, na verdade, li esse livro pra faculdade, mas foi um livro que a minha irmã tinha lido também como paradidático. É um livro... Eu não sei nem como descrever exatamente. Ele é um livro em poesia, são só poemas no livro. Então ele é dividido em romances, e cada romance é um poema. E, enfim, é bem... por mais que às vezes a gente fale, não, mas é um livro, não é em forma de prosa e tudo mais, às vezes as pessoas podem se afastar um pouco, mas tem uma linguagem muito tranquila e muito acessível, sabe? Eu até fiquei impressionada. Eu, quando estava com medo, assim, de pegar no livro pra ler, pensei, vai ser uma coisa muito densa, vou despender muito tempo pra ler esse livro. Foi um livro que eu li pra uma das aulas de literatura brasileira, mas foi justamente o contrário. Eu peguei o livro e, assim, devorei o livro. Se eu não me engano, eu terminei em menos de uma semana, porque realmente, assim, é uma linguagem muito gostosa e ele fala sobre a Inconfidência mineira, basicamente, né? Ele vai fazer às vezes ele dá umas voltas, fala um período um pouco antes, depois fala de Inconfidência, aí vai falando de cada um, vai falando de outros personagens em volta dos Inconfidentes. E, enfim, é muito, muito bom. Eu fiquei apaixonada, sabe? É um livro que eu leria de novo sem pensar 2 vezes, inclusive. E eu gostei muito. Eu acho que não foi o livro que eu terminei de ler no ano, não foi o último livro, né, no caso. Mas eu acho que quando eu penso no meu final de 2019, quando eu penso nas minhas últimas leituras, eu sempre penso no Romanceiro da Inconfidência. E eu fico com essa sensação de que eu fechei o ano com chave de ouro, sabe? Porque realmente eu, assim, fiquei muito apaixonada. E eu acho que é um livro que super vale a pena, porque ele vai falar da nossa história, vai desconstruir um pouco da nossa história também, então é bem legal. A Cecília Meirelles, de vez em quando, ela bota, assim, narradores improváveis, não narradores exatamente, mas ela narra por um ponto de vista improvável. Então tem um poema sobre cavalos, sabe, pela perspectiva dos cavalos. E é bem legal, ela faz desconstruções maravilhosas, a parte que o Tiradentes é enforcado, inclusive é pelo ponto de vista de um bêbado. E assim, eu fico arrepiada só de lembrar desse livro, porque eu gostei muito. A minha irmã também tinha se apaixonado pelo livro, e eu fiquei pensando, meu Deus, será? Ela só tem 15 anos, né? Será que eu realmente vou gostar assim, quanto ela gostou? E eu realmente gostei muito. E, assim, recomendadíssimo. 10 de 10 recomendariam. Bom, então é isso. Me digam aí se vocês fizeram alguma leitura excelente esse ano também, uma leitura que marcou muito vocês. Se vocês têm um canal e tiverem feito algum vídeo assim, top 10, por favor me falem, porque eu adoro ver esse tipo de vídeo. Enfim, se vocês leram também alguns desses livros, vamos conversar sobre eles. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!